Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de Química. E hoje nós faremos umas atividades da unidade 1, da página 16 e 17. Aqui eu só coloquei a tabela para a gente, né, ir acompanhando e eu mostrando para vocês. Então, o exercício 1. O sal de cozinha é constituído de um composto químico conhecido como cloreto de sódio. A que grupo da tabela periódica pertence o sódio? Bom, eu já coloquei a resposta aqui, né? É da família 1, ou 1A, como era chamado antigamente, né? Então, da família 1. Exercício 2. Elementos químicos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Assim, podemos afirmar que o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio possuem propriedades semelhantes. A que grupo da tabela periódica pertencem os elementos citados? Eles pertencem à família 2A, ou seja, os metais alcalinos terrosos. E tem umas frases assim para a gente decorar, porque essa família 1 é importante, tá? A família A, aliás, né? Ou 1, ou 2, família 1A, 2A. Então, o berílio, a frase é bela, majestosa, catifunda, senhora baleia radiante. Então, B de berílio, magnésio, cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. E na família 1A também tem uma frase. Linda namorada Kátia, roubei-te, casei na França. Então, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, são frasezinhas assim, cada um pode inventar uma também, né, para memorizar. Bom, vamos ao exercício 3. Relaciona as colunas a seguir associando as famílias de elementos químicos e as colunas a que pertencem na tabela periódica. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, esses da coluna 0, que também são chamados coluna 18, ou 8A. Esses elementos são os gases nobres. Então, vocês colocam lá na apostila de vocês 5. Os elementos da família 6A. Não pode confundir 6A com 7A. Tá? Os 6A são os calcogênios e os 7A são os halogênios. Eu, na minha época de cursinho e ensino médio, eu memorizava assim, o C vem antes do H, né? O 6 vem antes do 7. Então, primeiro o calcogênio, depois os halogênios. A coluna 2A, ou a família 2A, né, são os metais alcalino terrosos, e a coluna 1A são os metais alcalinos. Então, vocês coloquem lá na apostila essa sequência, né? Fica 6, 3, 4, 2 e 1. Exercício 4. Analisando-se a classificação periódica dos elementos químicos, pode-se afirmar que o raio atômico do nitrogênio é maior que o do fósforo? Não. Lembrando que o raio atômico, os maiores elementos que têm raio atômico estão no lado esquerdo embaixo da tabela periódica. Tá? E o nitrogênio não é maior que o fósforo. Se a gente analisar, ó, o nitrogênio está aqui, o fósforo está embaixo. Tá? Então, o fósforo ele tem um raio um pouco maior do que o nitrogênio. Opa, qual que é o exercício? Aqui. Na letra B, a afinidade eletrônica do cloro é menor que a do fósforo. Também está incorreto. Se a gente analisar aqui, ó, o cloro ele fica mais na posição mais superior do que o fósforo. Fósforo aqui, P, né?
E o cloro está aqui, aliás, eles estão na mesma, no mesmo período, mas o cloro está mais à direita. Então, também está incorreta. O raio atômico do sódio é menor que a do magnésio. Vamos lá, o sódio está aqui, Na. O magnésio está à sua direita. Então, o raio atômico, ele vem da direita para a esquerda, de cima para baixo. Também está incorreto. Na letra D, a energia de ionização do alumínio é maior que a do enxofre. A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, a gente tem que analisar. O alumínio está aqui, ó. Está na família 3, aliás, aqui, né? Não na família 2, na família 3. Então, do alumínio é menor do que a do enxofre. O enxofre está lá em cima, né? E a letra E, a energia de ionização do sódio é maior que a do potássio. Tá certa, essa é a correta. O sódio está mais em cima, opa, o sódio está aqui, e o potássio está aqui embaixo. Então, a alternativa correta é letra E. Próximo, exercício número 5. Desde o primeiro trabalho de Mendeleev, publicado em 1869, foram propostas mais de 500 formas para apresentar uma classificação periódica dos elementos químicos. A figura a seguir apresenta um trecho de uma dessas propostas, na qual a disposição dos elementos é baseada na ordem de preenchimento dos orbitais atômicos. Então, na figura, alguns elementos foram propositadamente omitidos. Essa tabela não ficou igual que está na apostila, né? Mas aqui eu não tive como fazer diferente. Então, mas está a mesma disposição aí. Bom, então identifique os elementos químicos da terceira linha na figura apresentada. Então, a primeira linha, segundo a apostila, é essa aqui. A segunda é esta e a terceira. Então, ele quer saber quais são esses dois elementos aqui. Então, se a gente lembrar daquela frase, isso aqui são a família 1A, aqui é a família 2A. Tem o lítio, né? Linda namorada Kátia. Então, o Na é o sódio. Então, o sódio entra aqui. Então, vocês coloquem lá na letra A, sódio. E o elemento que está abaixo do berílio é o magnésio. Lembrando da frase, bela, majestosa, catifunda, né? Então, o Mg é o magnésio. Na letra B, identifique o elemento químico de maior potencial de ionização dentre todos os da terceira linha da figura apresentada. Esse elemento aqui, né? Depois do flúor, se a gente analisar, é o neônio, né? Que é um gás nobre. Então, a letra B seria o neônio. Exercício 6. Em geral, a composição média de uma planta é de aproximadamente 90% de água e 10% de matéria seca. Carbono, oxigênio e hidrogênio são os elementos químicos que constituem a maior parte de uma planta. O chão, né? Aqui não tem o nitrogênio, mas ele também faz parte. Além destes, existem outros elementos considerados essenciais às plantas, que, em função da quantidade exigida, são classificados em. Então, os elementos macronutrientes são aqueles que a planta precisa em maior quantidade. É o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. E os elementos micronutrientes, que não são necessários em grande quantidade,
É o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Então, com relação à estrutura atômica desses elementos e as informações constantes na tabela periódica, julgue os itens que se seguem. Então, a gente tem que ver quais estão corretas. Elementos químicos de um mesmo período da tabela periódica possuem propriedades químicas semelhantes. De um mesmo período, não. Lembrando que, vou voltar aqui, os períodos são as linhas, né? Então, quem tem mais afinidade ou mais semelhança são os das mesmas famílias, que estão na vertical. Então, esse item está incorreto. Uma vez que o potássio se localiza na coluna da tabela periódica, seus íons mais comuns é o potássio mais, K+. Sim, o potássio está aqui, ó. Vamos voltar ali. Aqui, ó, ele está na família 1A. Tá? Então, isso significa que ele tem um elétron na camada de valência. Então, esse único elétron, ele vai doar para um outro elemento quando ele fizer uma ligação iônica. Tá? Então, ele vai ficar com uma carga positiva no núcleo a mais, por isso que ele fica positivo. Então, ele se torna um cátion. Então, esse item está correto. Todos os átomos do cloro possuem 17 prótons. Certo, né? São do mesmo elemento químico. Na natureza, existem milhões de átomos de cloro, e cada um deles tem 17 prótons no seu núcleo. Então, a primeira está errada, a segunda e a terceira estão corretas. Então, vamos ao exercício 7. As tintas são feitas com base na combinação de pigmentos inorgânicos, materiais formadores de película e solventes. A mistura de diferentes pigmentos é responsável pela grande variedade de tons e cores existentes. Na composição dos pigmentos, podemos encontrar diversos elementos químicos, tais como o chumbo, que é um metal pesado, né? O ferro, o alumínio, o silício, o mercúrio, o cromo e o bário. Então, a pergunta é na letra A. Qual dentre esses elementos apresenta menor potencial de ionização? Vamos lá para o bário. O bário está aqui, ó. Então, lembrando que o potencial de ionização segue essa sequência aqui, ó. Então, os mais têm potencial maior estão desse lado da tabela. Portanto, o bário que apresenta menor potencial de ionização. Nossa, me perdi agora, onde é que eu estou? No 10. Não, estava aqui. Então, qual dentre desses elementos apresenta menor potencial? É o bário, que ele está, o único que está na família 2 ali, né? E na letra B, quais desses elementos são metais de transição? Os metais de transição são os que estão no corpo da tabela, bem no meio ali. Aqui, ó. Estes aqui são os de transição. Tá? Os da família A são chamados de representativos. E os de transição, esses são os de transição externa. E esses dois períodos aqui, que são, na verdade, aqui da família 6 e 7, eles são chamados de transição interna. Então, aqui a gente tem o ferro, o cobalto, o cromo, o mercúrio. Então, quais desses elementos aqui? O ferro, o silício não, o mercúrio e o cromo. O alumínio está na família 3, então ele já é um
elemento representativo. Então, vocês podem colocar lá ferro, mercúrio e cromo. Lembrando que o mercúrio é o único metal líquido a temperatura ambiente. Exercício número 8. Para elementos da coluna 1A, os pontos de fusão aumentam de baixo para cima. Tá certo. Esse item tá certo. Aumenta de baixo para cima, sim. É uma coisa de meio que decoreba, né? 2. Os elementos de potenciais de ionização mais elevados são da coluna 7A. Correto. Opa, correto não. Incorreto. Incorreto. Eles são mais eletronegativos, né? Mas o potencial de ionização, não. 3. Para elementos de uma mesma coluna, o raio atômico cresce com o aumento do número de camadas. Correto. Quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. 4. O cátion de metal alcalino. O cátion é aquele que doa elétrons, né? Que vai ficar positivo daí. Né? Se a gente tem 2 íons, um é positivo, outro negativo. O cátion é o positivo e o ânion é o negativo. Então, o cátion de metal alcalino tem a mesma configuração eletrônica que o gás nobre do mesmo período. Não, incorretíssimo, errado. Não sei se vocês lembram de configuração eletrônica, a gente vai ver isso ainda. Acho que vocês viram no 9º ano. Mas saber fazer a configuração de Linus Pauling é bastante interessante. A gente consegue descobrir muitas coisas, assim, a respeito dos átomos, quando a gente entende a configuração eletrônica. Bom, esse item está incorreto, então. 5, na coluna 6A, à medida que aumentará o número atômico dos elementos, a afinidade diminui. Ok, isso aí, está correto também. Então, vocês têm que marcar... Eu não coloquei as alternativas, porque acho que não tem necessidade, né? Vocês colocam aí na apostila de vocês. Número 9. Eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a afirmativa correta. O frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos. Não. Acho que eu tenho uma tabela aqui embaixo também, está mais próxima. O frâncio está aqui embaixo, ó. Os mais eletronegativos estão aqui em cima. E o flúor é o mais eletronegativo de todos. Então, aqui eu coloquei aquela sequência dos elementos mais eletronegativos. A eletronegatividade é uma propriedade que os átomos têm de atrair mais os elétrons, né? Então, por exemplo, o flúor, que é o mais eletronegativo de toda a tabela, ele atrai com mais intensidade, né, os elétrons dos outros elementos, né, para formar os íons. Na letra B, o carbono é mais eletronegativo que o silício. Tá certo. O carbono está aqui, o silício está aqui embaixo, ele está mais para baixo. Essa tabela está ruim de ver, né? Mas ele é mais eletronegativo, sim. Opa, estou errando aqui direto hoje. O flúor é o menos eletronegativo? Não, ele é o mais eletronegativo. O potássio é o mais eletronegativo? Também não. As outras todas incorretas, então só a B. Então, aqui também tem uma frase para a gente decorar, né? Então, aqui o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, o enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Então, a frase é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. São frasezinhas assim que a gente passa, né, para
para decorar, né? Então, a letra B, gente. No item 10, considere os itens a seguir. Então, na tabela periódica, os elementos representativos são os das famílias indicadas com as letras A. Tá certo. Aqui, ó. Então, 1A, 2A, pula para cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A. E os B são os de transição, né? Então, item 1 está correto. Item 2, sódio, magnésio, cálcio, rubídio, bário e rádio. São os elementos alcalinos. Não, nem todos. O bário, o rádio, não, né? O sódio, sim. Então, tem o magnésio, por exemplo, o cálcio, o bário e o rádio são os alcalinos terrosos. Então, esse item está incorreto. Item 3, flúor, oxigênio e cloro estão entre os elementos mais eletronegativos. Tá certo. São os que estão à direita da tabela lá em cima, né? Item 11. Na tabela a seguir são dadas informações sobre núcleos de 4 átomos neutros. Neutros quer dizer que eles não estão fazendo nenhuma ligação, tá? Então, a gente pode considerar que o número de prótons, né, de cargas positivas, é igual ao número de elétrons, ou seja, cargas negativas. E a gente pode deduzir que o número... Lembram que a gente já falou sobre isso? O número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons de um átomo, tá? Então, eles forneceram o átomo A, B, C e D. Então, se a gente quiser descobrir o número atômico deles, basta a gente diminuir o número de massa pelo número de nêutrons. Daí a gente tem o número de prótons, né? Então, no exemplo aqui, a letra A é um átomo que tem 9 prótons. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei a configuração eletrônica dele. Ó, na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na segunda, ele tem 7. Portanto, a gente lembra quando um átomo tem 7 elétrons na última camada, ele pertence à família 7A. Aí o elemento B, 23 menos 12, né, vai dar 11. Então, ele tem, fazendo a configuração eletrônica, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, a gente percebe aqui ó, que a última camada de valência dele, né, a camada de valência é a terceira, e aqui ele só tem um elétron nessa camada, então ele pertence à família 1A. A mesma coisa eu fiz com o C e com o D, tá? Sempre descobrindo o número de prótons, que daí ele também tem o mesmo número de elétrons, e fazendo a configuração eletrônica. Então, a pergunta que é, associe os pares de átomos que possuem propriedades químicas semelhantes. Então, o elemento A e o elemento C possuem propriedades semelhantes, assim como o B e o D. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom, galera? 12. Um professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de química, no qual, no lugar das horas, estivessem alguns elementos dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura. Então, tá aqui, né? Indique a hora que o relógio do professor marca quando. Na letra A. O ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico. Hidrogênio, né? Ele tem só um próton e um elétron. Então, hidrogênio. E o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo, que é o flúor. Então, o relógio vai estar marcando 9 horas e 5 minutos.
Na letra B, o ponteiro dos minutos aponta para o metal alcalino terroso de menor raio atômico. Berílio, né? Ele é o primeiro, lembre, bela, majestosa, catifunda, né? Então, o berílio é da família 2A, dos alcalinos terrosos, e que tem o menor raio, tá mais em cima na tabela. E o ponteiro das horas aponta para o gás nobre do segundo período, que é o neônio, Ne, aqui. Então, estaria marcando 10 horas e 20 minutos. Exercício número 13. Esse é o último. Vamos preencher as 4 primeiras quadrículas, a seguir com símbolos de elementos químicos. O elemento da 5ª quadrícula é o enxofre. Já tinham colocado ali na apostila, né? Se eu não me engano. Sim, já tinham colocado. Na quadrícula 1, o elemento de transição interna, cuja configuração eletrônica é muito complicado vocês agora conseguirem descobrir qual que é o elemento, mas ele é de transição interna e a configuração eletrônica é a tal. Então, são esses elementos que estão aqui. Então, no caso, na primeira quadrícula, é o protactínio. Continuando, quadrícula 2, o metal alcalino terroso com maior raio atômico. É o último, aqui, ó, o rádio, tá? Coloque na segunda quadrícula. Na terceira, o elemento do bloco S, do segundo período com maior eletronegatividade. É o berílio, do bloco S. Isso aqui só sabendo a configuração mesmo. Esses aqui são do bloco S, quer dizer que a configuração vai terminar, né? A camada de valência vai ser no subnível S. Esses aqui no P, esses de transição externa no D, aliás, no F, e os de transição interna no F. Então, talvez vocês não entendam bem ainda. E na 4ª quadrícula, elemento do grupo 15, cujo estado físico é de ocorrência natural é o gasoso. O 15 está aqui, ó. Então, é o nitrogênio. Então, o protactínio, o rádio, o berílio, o nitrogênio e o enxofre, eles já haviam colocado. Gente, eu vou ter que encerrar aqui. Quem que chegou aqui? Amanda? Eu só tenho 1 minuto ainda para começar outra aula.